Salmo 139, versículos 1 até o 6. O título da pregação dessa noite é O Olhar que Desvenda a Alma. Salmo 139, do versículo 1 até o versículo 6. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quanto me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus pensamentos. Ainda a palavra me não havia chegado à língua, e Tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Ainda de pé, curva a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Fale com o Senhor esta noite. Senhor, muitas vezes eu tentei fugir da Tua presença, quando não Te conhecia. Eu corria, me escondi do Senhor, mergulhei nas profundezas do vale da sombra da morte, julgando ser capaz de fugir da Tua presença. Mas tudo que eu encontrei lá foi o Senhor, porque o Senhor é a luz que nos ilumina, a luz que reina sobre as trevas. Eu também voei, Pai, para as asas da alvorada, julgando ser capaz de me distanciar do Senhor, mas o Senhor também lá estava, porque o Senhor é o dono do ar, o Senhor é o dono do vento, o Senhor é o dono da distância, o Senhor é o dono da geografia. Eu corri para a direita, para a esquerda, mas o Senhor me cercava, o Senhor já estava lá. Tudo que eu encontrava era a presença do Teu Santo Espírito em cada lugar que eu tentava me esconder do Senhor. Como fugir do Senhor, se o Senhor é o próprio caminho? Como fugir da Tua presença, Pai, se a Tua presença gloriosa nos enche a tudo e a todos? Pai, obrigado porque um dia o Senhor se revelou a mim, e eu sei que esta noite não sou o único que já tentou fugir da Tua presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor se revelou a nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos mostrou que não há lugares que nós possamos escapar da Tua santa presença. No Teu nome santo é que eu oro, Pai. Fale conosco esta noite, para o louvor da Tua glória. Amém. Podem se assentar? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui se lembra daquela brincadeira antiga de esconde-esconde? Você se lembra daquela brincadeira antiga de esconde-esconde? Bom, se alguém que não conhece essa brincadeira, é aquela brincadeira onde uma pessoa se esconde e uma outra a procura. Ou uma procura e muitas se escondem, depende do contexto. Mas a brincadeira de esconde-esconde foi uma brincadeira que marcou muitas gerações, não é verdade? Você se escondia, encontrava um esconderijo secreto, se escondia atrás da cortina, atrás da porta, de repente embaixo da mesa, ou até mesmo dentro de um armário. E exatamente ali naquele escuro, você de repente prendia a sua respiração e ouvia alguns passos se aproximando do local em que você estava escondido. De repente você ouvia um "achei você", e aí vinha um "ah". Mas esse "achei você" era uma mistura de sentimentos. Era uma mistura de susto e alívio ao mesmo tempo. Mas nessa brincadeira de esconde-esconde, existe um grande segredo que nós adultos às vezes nos esquecemos.
O que na verdade quem buscava ao se esconder, no fundo era ser encontrado. Quem se escondia queria ser encontrado ao mesmo tempo que desejava ficar escondido o maior tempo que conseguisse. E aproveitando esse gancho, tem uma cena muito curiosa num filme antigo. Um pai, vendo o seu filho perdido no meio dos seus próprios medos, ele estende-lhe um par de óculos e diz: todas as vezes em que você se sentir com medo, coloque este par de óculos, porque eles vão te fazer invisível. Veja bem, meus irmãos, aqui mora uma mentira devastadora disfarçada de amor paternal. Por quê? Porque não existem óculos que conseguem nos tornar invisíveis diante de quem realmente importa. Esse pai, pensando proteger o seu filho, na verdade lhe oferece a ilusão perigosa de que é possível fugir do mundo e se esconder dos problemas quando se está com medo. E essa mentira, ela ecoa através de gerações. Existem muitos pais que ensinam, pastor Paiva, as suas crianças, de que é possível se esconder, de que existem lugares que conseguem nos proteger quando a vida dói. Construímos para nós uma fantasia de que existem cortinas grossas o suficiente para nos esconder do olhar daquele que tudo vê. Mas eu tenho uma notícia ruim para quem pensa assim. Não há invisibilidade diante de Deus. Não há esconderijos eficazes que conseguem nos esconder daquele que tudo vê, que tudo sabe, que tudo sonda. E nós adultos nunca paramos de brincar deste jogo. Nós vivemos um eterno esconde-esconde com o Senhor. Nós nos escondemos atrás de títulos, de conquistas, de relacionamentos, como se isto fossem cortinas capazes de nos esconder do olhar de quem nunca nos perdeu de vista. E no meio desse esconde-esconde, no meio dessa brincadeira toda, no meio de toda essa história, surge uma outra grande pergunta, baseada ainda nesse salmo. E a pergunta é aquela antiga, que você provavelmente já se fez. A pergunta é: mas afinal de contas, nesse jogo de esconde-esconde, no meio da cortina de esconderijo, quem sou eu? Você já se fez essa pergunta? Quem sou eu? Pensadores construíram castelos de ideias tentando responder essa pergunta. Estudiosos da mente criaram mapas complexos para tentar responder esta mesma pergunta. Poetas derramaram oceanos de tinta em versos para tentar compreender e capturar o mistério de quem nós somos. Você já se fez essa pergunta? E deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Você já se olhou no espelho e teve a sensação de que estava olhando para um estranho? Não porque aquela imagem no espelho não fosse a sua aparência, mas porque mesmo sabendo que você está diante de você, no que diz respeito à sua aparência, você não sabe diante de quem você está, por causa de todas as motivações infinitas do seu coração. Você já passou por isso? A resposta para essa pergunta de quem somos nós está no olhar de um pai que nos oferece óculos verdadeiros que são capazes de nos fazer enxergar quem realmente somos de fato. E foi essa pergunta que Davi se fez quando escreveu esse salmo. O rei poeta, há mais de 3.000 anos atrás, descobriu esta verdade transformadora e a registrou aqui.
no Salmo 139, salmo que lemos esta noite. Foi nesta mesma busca por identidade, por tentar descobrir quem era, que o rei Davi, em um momento de profunda contemplação, compôs este salmo, que provavelmente foi escrito quando as batalhas externas haviam dado lugar às batalhas internas. Este salmo nasce de uma alma que, após décadas de reinado, sucessos, fracassos, faz uma pergunta importante para si: Senhor, quem sou eu? Davi nos convida esta noite a um mergulho nesse abismo interior. Assim como nós, Davi não busca respostas em si mesmo, mas no olhar de quem tudo vê e tudo sonda. Diante do Criador, nossos refúgios e nossos disfarces se desfazem, revelando a verdade que a nossa alma tanto busca encontrar, mas que ao mesmo tempo uma outra parte de nós tenta a todo custo negar e fugir. E a descoberta que Davi faz, que eu te convido para meditar esta noite, é a seguinte mensagem: grave isso no seu coração. Sua verdadeira identidade só é encontrada no olhar de quem te conhece completamente. Eu vou repetir. Sua verdadeira identidade só é encontrada no olhar de quem te conhece completamente. Grave essa verdade no seu coração. E é isso que nós iremos tratar esta noite. A sua verdadeira identidade só é encontrada no olhar de quem te conhece completamente. Existem 3 realidades que Davi nos mostra neste salmo. Cada uma delas aponta para uma dimensão diferente desse conhecimento que Deus tem de nós. Portanto, que garante um conhecimento verdadeiro de quem nós somos diante de Deus. 3 dimensões. E a primeira dessas dimensões está baseada no versículo 1 do Salmo. É a profundidade de um olhar que sonda a alma. O versículo 1 do texto diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. A palavra hebraica para sondar é a mesma palavra para descrever os mineiros que trabalham com mineração, que estão escavando fundo em busca de pedras preciosas. Ou então arqueólogos que estão atrás de documentos importantes ou vestígios nas ruínas antigas. Esse olhar do Senhor não é, de forma alguma, um olhar casual, aquele olhar que você olha, mas nem enxerga direito. Não. Davi se refere aqui a um olhar detalhado, a um exame detalhado, que vai camada por camada de quem nós somos, até encontrar aquilo que procura. Davi está dizendo que Deus não apenas olha para nós, como nós olhamos um estranho na rua, mas Ele escava, Ele desenterra, Ele descobre sobre nós o que nós não sabemos ou o que nós não queremos que ninguém saiba. O verbo conhecer também vai muito além de um conhecimento intelectual. É um conhecimento íntimo, é um conhecimento completo. Quando o salmista diz que Deus nos conhece, significa que Ele nos sonda de dentro para fora e que não há parte de nós que seja desconhecida ao Senhor que tudo vê. Meus irmãos, Deus enxerga além do teatro que nós representamos. A liberdade verdadeira começa quando paramos de tentar nos esconder de quem sempre nos vê, de quem sempre nos viu e de quem sempre nos conheceu. Davi reconhece que há territórios em sua alma que nem ele mesmo explorou, pensamentos que surgem sem convite, motivações que o próprio coração não compreende e razões que a própria razão desconhece. Às vezes somos estranhos a nós mesmos, às vezes não compreendemos os nossos pensamentos, mas para Deus, essas regiões que nós, às vezes, não conseguimos interpretar e entender sobre nós, elas são claramente iluminadas. Deus sabe ler os nossos esconderijos
Ele sabe ler o nosso silêncio, Ele sabe ler as nossas lágrimas engolidas. Tudo isso é linguagem familiar para Deus. Um texto que eu gosto muito, Provérbios 27:19, diz assim: como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. O nosso coração é como um lago. E quando nós olhamos de uma forma superficial, nós vemos apenas as ondas e os reflexos. Mas Deus, diferente de nós, Ele sonda, Ele escava, Ele consegue encontrar aquilo que está escondido e os verdadeiros segredos de quem nós somos e, consequentemente, revelar estes segredos a nós. Meus irmãos, nós somos livros abertos diante de Deus, ainda que sejamos um mistério para nós mesmos. Por isso, quando tentamos nos esconder de Deus, o máximo que nós conseguimos é nos esconder de nós mesmos. Quando tentamos nos esconder de Deus, Deus nos olha da mesma forma que nós olhamos, sabe, uma criança? Que ela brinca de esconde-esconde com o seu pai e se esconde atrás das suas próprias mãos e o pai finge que não a vê para que a brincadeira tenha graça. É assim que Deus nos olha quando nós tentamos nos esconder de Deus. Mas a brincadeira de esconde-esconde com Deus não tem graça. Sabe por quê? Porque Ele sempre nos vê, ainda que a gente procure os esconderijos mais distantes da nossa alma ou da face da terra, Ele sempre nos vê. Meus irmãos, não é que Deus nos acha depois de nos procurar, definitivamente não é isso. É que Ele sabe onde nós estamos pensando em nos esconder antes mesmo de nós encontrarmos o esconderijo. Ser plenamente conhecido por Deus é o maior de todos os refúgios da alma humana. Por isso que nós precisamos parar de fingir quem não somos diante de quem sempre soube quem nós somos. Meus irmãos, o verdadeiro descanso para a alma ocorre quando você aceita e entende que já é plenamente conhecido, intimamente conhecido e totalmente conhecido e ainda assim amado pelo Senhor. Jesus te conhece plenamente. Ele sabe quem é você longe do ambiente da igreja. Ele sabe quem é você quando ninguém está olhando. Um grande teólogo chamado Agostinho de Hipona, ele disse uma frase muito, muito importante. Ele disse assim, presta atenção: se você se escandaliza pelo que você sabe de mim, imagina se você soubesse o que eu sei a meu respeito. Esse é Deus. Ele sabe tudo a nosso respeito. Nós não podemos fugir de quem nós somos diante de quem nos conhece totalmente e plenamente. Não há dimensão, não há lugar mais longe em que nós podemos nos esconder do Senhor. E eu tenho uma outra boa notícia para todos nós esta noite. Uma dimensão ainda mais profunda deste conhecimento do Senhor sobre nós é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio com este olhar sobre nós do Deus encarnado. Quando João, capítulo 1, versículo 14 do Evangelho, escreve que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele está revelando que o conhecimento de Jesus sobre a nossa humanidade, ele não é um conhecimento teórico, pelo contrário, é um conhecimento humano, é um conhecimento de quem conhece a nossa realidade, de quem conhece a nossa verdade. Em Cristo, Deus desceu às profundezas da nossa experiência. Ele conheceu a fome, a sede, cansaço, dor, a tentação. Ele conheceu até mesmo a angústia de morte. Ele não apenas sonda a nossa alma de longe, mas Jesus experimenta todas as nossas dores por dentro.
Na cruz, quando clama: meu Deus, por que me desamparaste? Cristo desce ao lugar mais sombrio da experiência humana, o sentimento de abandono. Meus irmãos, Jesus não apenas conhece os nossos pensamentos, mas Jesus pensou os nossos pensamentos. Ele não apenas vê as nossas lágrimas, mas Ele chorou as nossas lágrimas. Na cruz, Cristo não apenas te conheceu, mas também te redimiu. A verdade de quem você é diante de Deus não é apenas revelada na pessoa de Jesus Cristo, mas ela é também restaurada. Aleluia. Sua verdadeira identidade só é encontrada no olhar de quem te conhece completamente. Essa é a mensagem dessa noite. E a segunda realidade ou dimensão desta revelação de Deus a Davi no Salmo 139 está nos versículos 2 e 3 do Salmo, que é a dimensão de uma presença que nos cerca. O versículo 2 do texto diz assim: sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Aqui Davi revela uma verdade perturbadora e consoladora ao mesmo tempo. A de que não existe vida privada diante de Deus. Não existe. Cada movimento, cada gesto que nós praticamos, cada palavra que nós dizemos é observada. Não que Deus seja um espião celestial, mas Ele é sim um Pai interessado nas nossas vidas, porque cuida de cada detalhe dela. Cada passo seu já foi visto antes de ser dado. Cada palavra já foi ouvida pelo Senhor antes de ser pronunciada. O sentar e o levantar representam a totalidade da vida cotidiana. Na cultura hebraica, essas eram expressões que abarcavam toda a atividade humana, desde o descanso até o trabalho. Em outras palavras, Davi está dizendo que Deus conhece não apenas os grandes momentos das nossas vidas, ou o auge das nossas vidas, mas que Deus conhece também os momentos pequenos e rotineiros da nossa realidade. O texto ainda diz: de longe entendes os meus pensamentos. A palavra longe aqui não indica uma distância emocional, pelo contrário. A palavra longe significa um piloto que sobrevoa uma região, uma cidade ou uma propriedade. E ele sobrevoa esta propriedade, portanto ele consegue ter uma visão total daquela área, diferente de quem está na terra, que tem apenas uma visão do lugar que está. Esse é o significado da palavra de longe. Por isso que Deus vê as nossas vidas e entende dela muito melhor do que nós mesmos. O texto ainda continua, versículo 3: esquadrinhas o meu caminhar e o meu deitar. A palavra esquadrinhar, ela significa literalmente peneirar. Sabe lá a figura do garimpeiro, que separa o ouro da areia e de outras pedras que não importam? É mais ou menos isso. Deus não apenas observa as nossas ações, mas Ele avalia cada uma das nossas ações. Ele distingue cada uma das nossas ações. E o texto ainda diz que Ele conhece todos os nossos caminhos. Não alguns caminhos, não os melhores caminhos, não os caminhos mais altos, mas Ele conhece todos os nossos caminhos. Ele conhece os caminhos que escolhemos e os que deixamos de escolher. Ele vê as estradas que trilhamos, mas vê também as estradas que nós rejeitamos. Ele sabe as decisões que tomamos e aquelas decisões que evitamos. Ele sabe o resultado e as consequências de cada uma das decisões que nós tomamos e das decisões que nós deixamos de tomar. Meus irmãos, o Senhor é íntimo o suficiente para conhecer cada batimento do seu coração e grande, majestoso o suficiente para sustentar
cada estrela do céu. Às vezes nós vivemos como se as nossas vidas não tivessem testemunhas, mas cada movimento nosso é uma conversa com o Senhor. Ele sabe exatamente quem você é. Ele sabe exatamente quem é você quando você caminha pelas ruas, porque Ele caminha com você. Quando você pensa que está sozinho, Ele está ali ao seu lado. Quando você age em segredo, Ele também está vendo. Deus não apenas te conhece, mas Deus te envolve com cuidado em cada detalhe da sua vida. Por isso que nós nunca estivemos e nunca estaremos sozinhos. As suas escolhas diárias, desde as mais simples até as mais complexas, acontecem sempre na presença do Senhor. Isso significa que você não precisa gritar para ser ouvido, porque o Senhor está perto o suficiente para ouvir sussurros de dor e presente o suficiente para ler lágrimas amargas silenciadas pela angústia das lutas e das provações. Essa presença ganhou uma realidade e um rosto em Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 1, 23, quando o anjo anuncia: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Uma nova realidade, meus irmãos e irmãs, da presença divina é mostrada a nós. Em Cristo, Deus pisa as nossas estradas enquanto esquadrinha o nosso coração. Cristo conhece o peso do trabalho árduo, pois Ele foi carpinteiro. Ele conhece a dor da perda, porque Ele chorou por Lázaro. Ele conhece a pressão da responsabilidade. Ele carregou o destino da humanidade sobre seus ombros. Ele conhece a solidão. Ele foi abandonado pelos seus próprios discípulos. Não é apenas que Deus vê todos os seus caminhos, é que em Cristo Deus caminha todos os seus caminhos ao seu lado, com uma presença constante que se recusa a nos abandonar, ainda que a gente dê muitos motivos para isso. Em Jesus, a presença de Deus se tornou a experiência que caminha conosco. Cada momento ordinário da sua vida é santificado pela consciência de que Cristo, ressurreto, está presente ao seu lado, te carregando e te sustentando. Aleluia. A pergunta antiga, quem sou eu? Ela continua ecoando nos nossos ouvidos muitas vezes. Quem sou eu? Como é que a gente descobre quem nós somos? Nós precisamos parar de nos procurar nos espelhos quebrados que o mundo oferece, porque o seu verdadeiro reflexo está nos olhos daquele que te amou antes de te criar. A maior descoberta da alma humana é que você só se encontra verdadeiramente quando você para de se procurar e se entrega à presença daquele que nunca te perdeu de vista. É assim que nós descobrimos quem nós somos, parando de nos procurar nos espelhos das autoajudas da vida fora e olhando para a palavra do Senhor, olhando para este salmo, olhando através das lentes deste óculos que o Senhor coloca nos nossos olhos para nós enxergarmos quem Ele é e, consequentemente, quem nós somos. A sua verdadeira identidade só é encontrada no olhar de quem te conhece completamente. E a terceira e última realidade está nos versículos 5 e 6, é a ternura de uma mão que nos guia e protege.
O versículo 5 do Salmo diz assim: Tu me cercas por detrás e por diante, e põe sobre mim a tua mão. A imagem aqui é militar. A palavra cercar é a mesma palavra utilizada para descrever um exército que cerca uma cidade e que povoa esta cidade para a proteger. E é a mesma palavra utilizada para se referir a um pastor que cerca as suas ovelhas contra os predadores naturais delas. Portanto, a mão de Deus não é uma prisão, mas um abrigo. Não é controle, é cuidado. Por trás e por diante, mostra este cuidado total do Senhor sobre quem nós somos. Indica esta proteção que não nos abandona. Isso significa que o Senhor não está somente presente no agora, Ele está, mas a sua proteção também se estende sobre as nossas feridas passadas e sobre os nossos medos e provações futuros. O texto ainda diz: puseste sobre mim a tua mão. No contexto bíblico, a mão ela representa poder, autoridade, mas também representa ternura. É a mesma mão que criou as estrelas, e esta mesma mão que criou as estrelas é a mão que enxuga cada uma das nossas lágrimas. E Davi então faz uma confissão humilde diante do Senhor: Senhor, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais, eu não posso entender, eu não posso alcançar, é elevado demais, eu não posso atingir. Meus irmãos, como entender e explicar um amor de Deus que, sendo tão grande, se inclina para nos tocar com a sua mão de graça? Como entender e explicar um amor de Deus tão grande, tão poderoso, mas que está importado com os mínimos detalhes da nossa vida aqui debaixo desse sol? Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos cercados por um amor que não pede licença para cuidar de nós. E este amor é o amor de Deus, o amor do único e verdadeiro Senhor, que tem nos sustentado através de vários anos, que tem abençoado a sua igreja, que tem cuidado dos crentes ao longo de vários anos. Esse amor não nos pede licença, Ele simplesmente cuida de nós e nos sustenta, como eu disse, ainda que nós muitas vezes não damos motivos o suficientes para isso. Se fosse assim, não seria graça, seria mérito. Mas nós precisamos parar de agir como se esse cuidado do Senhor, que, como eu disse, não pede licença para cuidar de nós, como se isso fosse uma interferência ruim na nossa realidade. Às vezes as pessoas tratam desse cuidado e desse amor de Deus assim: Deus está interferindo na minha realidade, na minha liberdade, Deus está se metendo demais na minha vida. E a gente pensa que essas pessoas que o Senhor coloca ao nosso lado para nos abençoar e para nos corrigir, às vezes, elas estão interferindo na nossa realidade. E nós nos esquecemos que estas pessoas, elas são um sinal da graça e da providência deste Deus que se importa conosco e que por isso corrige a cada um de nós a quem Ele ama. Meus irmãos, render-se ao conhecimento de Deus é encontrar-se consigo mesmo. Nós precisamos parar de tentar ser quem pensamos que deveríamos ser, e devemos então começar a descobrir quem Deus sempre soube que nós éramos na presença dEle. O Senhor te convida esta noite para entregar
este controle que você nunca teve sobre a sua vida nas mãos dele, que te conhece e que, portanto, sabe melhor do que você cuidar de você. Nós precisamos descansar na certeza de que há alguém maior cuidando dos detalhes que nós não podemos ver, nos protegendo de perigos que nós não enxergamos, nos guardando de situações que nós não poderíamos fazer absolutamente nada por nós, e preparando também um futuro que nós jamais poderíamos imaginar, porque a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Em Jesus, essa proteção de Deus se torna sacrifício pessoal. Você se lembra da criança que eu contei, do filme? Que colocava os óculos e pensava que ninguém estava vendo? Os óculos não escondiam de ninguém, apenas lhe dava uma falsa sensação de segurança. Nós precisamos parar de pensar que para nós estarmos seguros de verdade, nós precisamos fugir ou nos tornar invisíveis, porque isso não é uma verdade bíblica. Longe de Jesus, meus irmãos, todo lugar é uma cilada. Por isso, todos os nossos esconderijos, todas as máscaras que usamos, os papéis que representamos, as cortinas atrás das quais nos refugiamos, nunca conseguiram e nunca conseguirão nos esconder do olhar daquele que nos ama de verdade. Jesus Cristo é o fim desse jogo de esconde-esconde que a humanidade tenta jogar há séculos. Não que Jesus Cristo nos força a sair destes esconderijos, mas é que quando a gente entra nestes esconderijos, Cristo já está em cada um deles. Não há lugares que nós podemos nos esconder do Senhor. Se a gente voa para cima, sobe aos céus, Ele está lá. Se a gente mergulha nas profundezas dos mares, Ele também está lá. Ele nos cerca pela direita, nos cerca pela esquerda. Não há esconderijos diante dos olhos de quem tudo vê. Por isso precisamos parar de tentar nos esconder para fugir da dura realidade. Porque em Cristo nós podemos ter a certeza de que Ele nos capacita para enfrentar e vencer a cada uma delas. Aleluia. A brincadeira acabou. Você foi encontrado. E o que você descobriu não foi um juiz severo esperando para te condenar, mas um pai amoroso de braços abertos te esperando e sussurrando: eu sempre soube onde você estava. O Deus que te sonda, te cerca e te protege tem um nome, tem um rosto. Ele tem as cicatrizes dos nossos nomes gravadas por amor nas palmas das suas mãos. Portanto, é nele que nós devemos nos refugiar para enfrentar o mundo que tanto nos machuca e que tanto nos atrapalha, que tanto nos tira a paz. Meus irmãos, a sua verdadeira identidade só é encontrada no olhar de quem te conhece completamente. Jesus Cristo é o espelho onde nossa verdadeira identidade se revela. Sem Ele, passamos a vida inteira olhando reflexos distorcidos de quem pensamos ser. E com Ele, vemos quem sempre fomos diante dos olhos de Deus. Cristo é esse espelho para a nossa alma. Ele não nos mostra quem deveríamos ser, mas revela quem já somos quando vistos através das lentes do amor incondicional de Deus. Jesus não veio a esse mundo apenas para te salvar do pecado. Ele veio
para te salvar da ignorância a respeito de quem você é. Ele veio para te ajudar a entender e responder essa pergunta. Portanto, sem a presença de Jesus na sua vida, você é uma pergunta sem resposta. Mas em Cristo, a pergunta quem sou eu deixa de ser de vez por todas uma ferida que sangra e torna então uma verdade que cura e liberta. Não, você não precisa construir o seu valor. O seu valor está construído na pessoa, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, aquele que morreu para que você vivesse, e aquele que morreu para que você fosse quem Ele deseja que você fosse. Você não precisa construir um valor, apenas aceitar. Você não precisa provar que merece ser amado, apenas receber de braços abertos este amor que sempre esteve à sua disposição. Por isso, a sua verdadeira identidade não está escondida em um lugar dentro de você, esperando ser descoberta, mas ela está revelada em Cristo, esperando ser abraçada. No fim das contas, a gente descobre que a pergunta não era quem sou eu, mas de quem sou eu? E a resposta para essa pergunta é que você pertence àquele que tem o seu nome gravado com sangue nas palmas das suas mãos, cravadas por amor na cruz do Calvário. Essa é a sua realidade. Isso é quem você é, esse é quem você é. A sua verdadeira identidade está em Cristo, aquele que se revela a nós e que revela nós a nós mesmos. É como se Cristo nos apresentasse a nós mesmos, e como se nós fôssemos completos desconhecidos a nós mesmos, coisa que nós muitas vezes somos de fato. O Senhor Jesus te convida esta noite para você abraçar esta realidade, para você abraçar este amor disponível a você. Se coloque de pé, por gentileza. Vamos orar. Aleluia, Jesus. Pai querido, eu quero clamar mais uma vez a Tua graça e as Tuas bênçãos sobre o Teu povo aqui da Primeira IPR de Cianorte. Senhor, eu oro nesse momento pela igreja do Senhor aqui, este corpo que está aqui esta noite, buscando ao Senhor, e oro, Pai, em especial, em favor da vida dos adolescentes e de cada membro da coreografia. Pai, ajude os Teus filhos, esta fase complexa da adolescência, ajude os Teus filhos, Pai, a conhecerem a si mesmos. Ajude os Teus filhos, Pai, a entenderem que sem o Senhor, eles jamais poderão descobrir quem são. Ajude os Teus filhos, Pai, a encontrarem os vestígios concretos do amor real e verdadeiro do Senhor, através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Pai, que a Tua igreja abrace esta realidade, e que o Senhor, Pai, nos firme cada dia mais nas graças da Tua palavra e debaixo da verdade do Teu Evangelho, porque não há conhecimento seguro de quem nós somos longe da Tua santa presença. Todo conhecimento que temos sobre nós longe do Senhor pode até ser verdadeiro, mas sempre será parcial. Mas diante do Senhor, Pai, o Senhor escancara a Sua verdade a nós, o Senhor escancara a Tua presença a nós, e à medida que nós vamos caminhando com o Senhor vai se revelando a nós, e vai revelando nós a nós mesmos. Pai, nos ajude a entender que é aqui, na Tua palavra, que nós encontramos a verdadeira definição
de quem nós somos. Nos ajude, Pai, a entender que é somente na Tua palavra que nós podemos encontrar os verdadeiros vestígios da nossa filiação. Nós não somos filhos do acaso, nós não somos filhos desta vida, mas o Senhor nos amou antes de nos criar e nos criou para que fôssemos Teus filhos. Aleluia! O Senhor é um Deus que nos coloca neste mundo com um propósito, com uma missão. E é para isto, Pai, que nós desejamos viver esta verdade que nós queremos abraçar, Senhor. Fale com a Tua igreja, Pai. Fale com o Teu povo, Senhor. E continue se revelando a nós. É o que eu te peço nesse momento. Muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Louvo ao Senhor e te glorifico para o louvor da Tua glória. Amém, Senhor.